Senhores, já notaram como os lobos caçam em silêncio? Eles não anunciam sua presença, eles não avisam, não fazem discursos, eles observam, se preparam e agem. E quando atacam, é rápido, preciso, mortal. Enquanto isso, muitos homens por aí vivem como pavões, abrem suas penas, fazem barulho, anunciam seus planos, expõem seus sonhos e no fim não realizam nada. Vivemos uma era onde todo mundo fala demais e faz de menos. E nesse excesso de fala mora o maior perigo da nossa geração: a exposição prematura. Contar demais, mostrar demais, desejar ser visto, tudo isso tem um preço. E quem paga é você. Hoje você vai entender por que o verdadeiro homem forte desaparece antes de evoluir. Vai conhecer o método usado por homens que não precisam de palmas, curtidas ou validação, porque eles estão ocupados demais construindo a si mesmos no silêncio. Esse vídeo não é entretenimento, é um guia de guerra. Um plano tático dividido em 3 etapas cruciais. Primeira, como desaparecer da maneira certa. Segunda, o que fazer enquanto ninguém está vendo. Terceira, como reaparecer e deixar todos sem palavras. Senhores, cada fase desse processo exige frieza, foco e um tipo de força que não é física, é mental. E eu garanto, quem aplicar isso com seriedade vai se tornar impossível de ignorar. Se você está pronto para abrir mão da necessidade de ser notado e começar a construir uma presença tão forte que grite sem dizer uma palavra, então respire fundo e venha comigo. Fase 1. Como desaparecer da maneira certa. Desaparecer não é fugir, não é desistir, é se retirar do palco para treinar nos bastidores. É parar de dançar para os olhos dos outros e começar a mover-se para dentro. É um gesto de respeito por você e pelo que está prestes a se tornar. Senhores, quem fala tudo o tempo todo está sempre explicando, se justificando, tentando convencer. Mas o verdadeiro homem estratégico cala, e enquanto todos dormem, ele constrói. Vamos entender como se desaparece com inteligência. O silêncio não é fraqueza, é tática. Silenciar é assustador, porque quando você cala, o mundo tenta interpretar, mas não encontra pistas, e isso incomoda, porque a maioria prefere o previsível. Senhores, o silêncio é o início da transformação. Ele corta o ruído externo e obriga você a escutar a única voz que realmente importa, a sua. Você não precisa desaparecer do mapa, precisa desaparecer das expectativas, das redes, dos ciclos repetitivos, das conversas inúteis, do papel que os outros desenharam para você. Quando você decide se calar, você recupera seu controle. E o controle, neste mundo caótico, é poder puro. Lembre-se, os maiores impérios da história foram construídos em silêncio, pedra por pedra, enquanto o resto do mundo olhava para o lado errado. Desapareça dos lugares onde você é subestimado. Cavalheiro, às vezes a melhor forma de honrar sua força é sair de onde ela não é respeitada. Você não precisa se manter acessível para quem te trata como comum. Pelo contrário, sua ausência pode ensinar mais do que sua presença já ensinou. Comece a observar os ambientes onde você é tratado como mais um. Esses lugares estão adormecendo seu potencial. E pior, estão minando sua confiança. A invisibilidade nesses espaços é veneno. Desaparecer nesse contexto é cura. Não anuncie sua saída. Apenas suma. Deixe o silêncio falar por você. Quem valoriza vai perceber. Quem não perceber nunca mereceu te ver evoluir. Corte a raiz das interferências. Sumir da superfície também significa mergulhar para dentro. Isso exige eliminar tudo aquilo que te mantém preso à distração. Desative notificações. Esvazie seu círculo de conversas vazias. Limite ao máximo o uso de redes sociais. Retire o excesso da sua rotina. Cada clique desnecessário é um tiro na sua produtividade. Cada conversa superficial é um desvio da sua rota. Senhores, o caos se alimenta do barulho e a disciplina nasce no silêncio.
Organize seu ambiente como um campo de batalha. Cada objeto, cada aplicativo, cada compromisso deve ter um motivo claro para estar ali. Se não tem, elimine. Seja enigmático por estratégia. Um homem previsível. É fácil de manipular. Ele deixa rastros, fala demais, reage rápido. O imprevisível não. Senhores, quando você some estrategicamente, as pessoas começam a se perguntar onde ele está, o que está fazendo, por que não aparece mais. E aí vem o melhor. Elas não têm resposta. Você não precisa se esconder. Precisa se tornar um mistério. E o mistério é magnético. Ele atrai, mas ao mesmo tempo protege. A regra é clara. Fale menos. Publique menos. Explique menos. Surpreenda com ações, não com promessas. Saia do radar, mas não do campo. Muitos confundem desaparecer com desistir. Acham que sumir é se entregar. Nada disso. Sumir, quando feito da maneira certa, é assumir o controle da própria narrativa, é se afastar para se fortalecer, é parar de pedir atenção e começar a merecê-la. E quando você merecer, ela virá, inevitavelmente. Use esse tempo fora do radar para crescer em silêncio, melhorar em silêncio, estudar em silêncio. Deixe o mundo esquecer de você por um tempo. E depois, volte como se nunca tivesse saído. Não peça licença para sumir. Você não deve satisfação àqueles que não carregam seus pesos. Se alguém questionar seu silêncio, apenas diga: estou reorganizando minha vida. Simples, direto, firme. Não discuta, não explique, não tente convencer. Cada segundo que você gasta tentando justificar sua jornada é um segundo perdido da própria jornada. Cavalheiro, você não é obrigado a ser entendido agora. Você é obrigado a se entender agora. E isso é feito no silêncio, na solitude, na autoanálise brutal. Pare de buscar permissão para crescer. A solidão vai doer, mas vai te forjar. Sumir da superfície assusta. A solidão pesa. O silêncio incomoda, mas tudo isso é parte da lapidação. O ouro não brilha logo na primeira escavação. É no escuro, sob pressão, que ele é moldado. Senhores, quando a solidão bater, lembrem-se, você não está perdido, está se preparando. Vai doer. Mas a dor da disciplina é muito menor do que o arrependimento de ter se exposto cedo demais e colhido só críticas no lugar de resultados. Saia enquanto ainda dá tempo. Você não precisa esperar a vergonha pública, o fracasso escancarado, o colapso emocional para se retirar. Antecipe, corte antes que o corte venha de fora. Desapareça por escolha, não por necessidade. A decisão de se calar agora pode te poupar anos de explicações no futuro. O homem que aprende a sumir antes da tempestade é o mesmo que reaparece após ela, ileso. Fase 2. O que fazer enquanto? Ninguém está olhando. Sumir não basta. O sumiço precisa ter propósito, direção e disciplina. Senhores, essa é a fase mais solitária e, ao mesmo tempo, mais poderosa do processo. Porque enquanto o mundo se distrai, você trabalha. Enquanto os outros gritam, você cresce calado. Enquanto os olhos estão longe de você, você molda a versão que vai reaparecer e calar todos. Agora é a hora de se reinventar por inteiro. Isso exige não apenas esforço, mas foco bruto, disciplina insana e coragem de enfrentar a si mesmo. Vamos entender como dominar essa etapa com precisão. Estabeleça uma missão clara, não um desejo vago. Desejar sucesso não muda sua vida. Ter uma missão clara muda tudo. Quero ser melhor, não serve. Melhor em quê? Em quanto tempo? Com que intensidade? Com qual estratégia? Senhores, essa fase exige brutalidade consigo mesmo, sinceridade cirúrgica. Olhar no espelho e dizer: aqui está fraco, aqui estou mentindo, aqui preciso mudar. O homem sem uma missão clara se perde no primeiro vento. O homem com uma missão vira tempestade. Escreva sua meta. Detalhe o que você vai conquistar. Quantifique, torne real, dê prazo, torne impossível de ignorar. E mais, leia essa missão todos os dias, até ela ser parte de você. A obsessão silenciosa é o novo luxo, cavalheiro.
Num mundo onde todo mundo se distrai com facilidade, ser obcecado é um superpoder. Enquanto eles pulam de vídeo em vídeo, de série em série, de prazer em prazer, você constrói algo que dura. A obsessão silenciosa é aquela chama que arde todo dia, mesmo quando ninguém está assistindo. E é justamente por isso que ela funciona. Acorde cedo, repita hábitos, treine o corpo, leia bons livros, trabalhe na sua ideia e nunca, nunca peça aplausos por isso. O que você faz em silêncio hoje vai gritar por você amanhã. Aprenda a ser seu próprio instrutor. Você pode não ter um mentor, pode não ter apoio, pode não ter ninguém que acredite em você, mas sabe o que você tem? Você mesmo, e isso já é suficiente, se você souber como se liderar. Senhores, o verdadeiro homem forte é autodidata. Ele investiga, testa, corrige, melhora. Ele não espera um curso perfeito ou um vídeo milagroso. Ele pega a dor, transforma em disciplina e segue. Aprenda com os erros. Estude sem que te peçam. Questione, pratique, refine. Autoeducação é liberdade, é força e é um dos pilares da construção silenciosa. Organize sua vida como um general organiza uma guerra. Essa fase exige estrutura. Nada de acordar quando der. Nada de fazer quando sobrar tempo. Quem espera ter vontade para agir, já perdeu. Senhores, rotina é armadura. Crie uma agenda. Tenha horários fixos para estudar, treinar, trabalhar, descansar. Não negocie com a preguiça. Crie rituais diários que te arrastem mesmo quando o ânimo falhar. E lembre-se, cada tarefa cumprida é um tijolo na sua fortaleza pessoal. Você não precisa fazer tudo em um dia, mas precisa fazer o essencial todos os dias. Disciplina é liberdade, não prisão. Muita gente acha que disciplina engessa a vida, que rotina é prisão. Nada poderia estar mais longe da verdade. A verdadeira liberdade nasce da consistência. Quando você é dono dos seus horários, dos seus impulsos e das suas vontades, você domina o mundo ao seu redor. Cavalheiro, o homem disciplinado não se sabota. Ele não vive preso no ciclo, um dia sim, 3 dias não. Ele aparece, todos os dias, mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo sem vontade, porque ele sabe, a vida não respeita o fraco e a excelência não tolera amadores. Construa um corpo forte para uma mente imbatível. Treinar o corpo não é só estética, é sinal de autocontrole, é símbolo de domínio pessoal. Você quer uma mente inabalável? Comece pelo físico. O corpo molda o cérebro. E o esforço físico diário ensina coisas que nenhum livro ensina: resistência, dor, persistência, superação. Senhores, levantar peso ensina mais sobre si mesmo do que qualquer conversa motivacional. Então, treine, corra, lute. Suor é meditação. Masculina é alinhamento, é escudo contra o caos interno. E lembre-se, o espelho não mente. Quando você está crescendo, ele mostra. Seja cruel com suas próprias desculpas. Você vai querer parar, vai querer adiar, vai inventar histórias para se convencer de que hoje não dá. E aí, cavalheiro, você precisa ser cruel. Corte as desculpas na raiz. Enxergue cada tentativa de sabotagem interna como um inimigo pessoal. Essa fase exige frieza, sangue nos olhos. Você precisa agir como se sua vida dependesse disso, porque de certa forma, ela depende. A versão de você que falha em se disciplinar hoje é a mesma que vai chorar amanhã, olhando para uma vida medíocre construída por conveniências. Não negocie com a fraqueza. Ela não tem nada a oferecer. Visualize o guerreiro que está construindo. Feche os olhos por um minuto. Imagine-se daqui a 1 ano. Firme, disciplinado, em forma, focado, silencioso, com uma mente afiada e um corpo que impõe respeito. Uma presença que muda o ambiente. Você consegue ver? Agora entenda, isso não é sonho, é construção. E essa visualização diária é a faísca que mantém o fogo aceso. Grandes líderes, atletas, empresários, todos usam isso. Eles vivem o futuro no presente, até o presente alcançar o futuro. Mentalize com detalhes.
com frequência, com intensidade. A mente acredita no que você repete. Cuide do que alimenta sua mente. Tudo que entra pela sua mente vira matéria-prima para as suas decisões. Senhores, protejam seus inputs. Leiam bons livros, escutem conteúdos que elevem, evitem conversas que esvaziam. Rejeitem todo tipo de veneno mental. A maioria das pessoas se alimenta de lixo emocional todos os dias e não entende por que vivem ansiosas, frágeis, desmotivadas. Seja seletivo como um rei. Sua mente é seu castelo. Só entra quem te fortalece. Entenda, a recompensa vem depois, não agora. Esse é um dos maiores testes do silêncio. Agir sem ver resultados imediatos. Mas, cavalheiro, a árvore não cresce no mesmo dia em que se planta a semente. Você vai treinar e parecer igual. Vai estudar e não lembrar de tudo. Vai melhorar sem aplausos. Mas isso faz parte. O mundo não premia quem começa bem. Ele premia quem não para até terminar. Continue plantando. Continue regando. Um dia, sem aviso, o fruto aparece. E quando ele aparecer, o mundo vai pensar que foi de repente. Mas você vai saber, foi no silêncio, foi no esforço. Foi na fase em que ninguém viu. Fase 3. Como reaparecer e causar impacto. Senhores, todo desaparecimento estratégico tem um objetivo final. O retorno poderoso. Mas aqui mora o perigo. Porque muitos homens erram exatamente nessa fase. Depois de meses de silêncio e esforço, eles voltam sedentos por reconhecimento e nessa fome por atenção, jogam tudo no lixo. Por isso, essa fase é delicada, cirúrgica, controlada. Ela exige mais frieza do que o sumiço e mais autocontrole do que a disciplina. Seja bem-vindo à arte de reaparecer sem pedir licença e deixar o mundo sem reação. Nunca tente convencer, apenas exista. Quando você tenta provar sua mudança, ela ainda não está completa. Cavalheiro, quem evoluiu de verdade não precisa gritar. Ele caminha e o chão responde. Ele fala pouco, mas sua presença carrega história, luta, resiliência. O erro é tentar mostrar que mudou. Isso é ego. E o ego é carente, frágil e inconstante. A verdadeira autoridade é silenciosa. A verdadeira mudança é perceptível, não se explica. Se sente, portanto reapareça, mas sem sede de palmas. Apenas seja e o mundo vai perceber. O impacto está nos detalhes, não na exibição. Você não precisa dizer que está mais forte. As pessoas vão notar no jeito como você se movimenta, no seu olhar, no seu silêncio, na sua energia. O impacto real acontece quando os detalhes mudam. A postura ereta, o semblante calmo, o olhar firme, a ausência de pressa. Senhores, os fracos voltam fazendo barulho, os fortes voltam com presença. Seu reaparecimento não precisa de anúncios, precisa de coerência. Coerência entre o que você diz, faz, representa. Inspira, selecione o que você revela. A curiosidade vai surgir. Por onde você andou? O que aconteceu com você? Sumiu por quê? Cavalheiro, não conte tudo. Não se despe emocionalmente para quem não carregou seu peso. Diga apenas o necessário, com calma, com firmeza, sem tentar justificar nada. Você não deve sua jornada a ninguém. Ela é sua. E tudo o que precisa ser mostrado está nas suas ações. O mistério é uma das formas mais poderosas de respeito silencioso. Reapareça já em modo guerreiro. Esse momento não é um fim, é o início de uma nova etapa. Não volte para relaxar. Volte com seu próximo plano já traçado. Volte mais estratégico, mais ambicioso, mais calculado. Aqueles que desaparecem e voltam só para mostrar resultado, param por aí. Porque não plantaram o próximo ciclo, mas você não. Você vai voltar já com a próxima guerra desenhada. O verdadeiro homem em ascensão nunca termina. Ele apenas atualiza sua missão. Cuidado com a vaidade do sucesso. O sucesso inicial é traiçoeiro. Ele sussurra: você venceu, pode descansar, pode relaxar. Cavalheiro, esse é o veneno. É nesse ponto que muitos homens que estavam vencendo caem. Lembre-se, o foco que te levou até aqui é o mesmo que vai te manter acima. Perder o foco é perder tudo. Mantenha os rituais.
Mantenha o silêncio estratégico, mantenha o código e lembre-se, nada é permanente, exceto o que você continua cultivando. As reações dos outros não são sua responsabilidade. Nem todo mundo vai aplaudir sua evolução. Alguns vão torcer o nariz. Outros vão fingir que não perceberam. Muitos vão tentar desmerecer. E está tudo bem. Você não reaparece para agradar. Reaparece porque se tornou grande demais para continuar invisível. Reações são apenas barulho externo. Seu foco deve continuar na missão, não na plateia. Quem vibra com você permanece. Quem se incomoda revela que já não cabe mais no seu círculo. Não compartilhe o que ainda está em fase de construção. Essa regra é ouro. Proteja seus novos planos com o mesmo silêncio que protegeu os anteriores. Você voltou, ok, mas não. Caia na armadilha de querer mostrar tudo de novo. Falar demais agora pode matar projetos que nem nasceram ainda. Continue misterioso, continue reservado. O mundo só precisa saber o que já está pronto. O resto deixe em incubação. Use sua nova versão para servir, não para se exibir. Você cresceu? Evoluiu? Aprendeu? Então agora, cavalheiro, é hora de inspirar. Não com discursos, mas com postura, com presença, com responsabilidade. Homens que se tornam fortes demais para serem ignorados carregam também a obrigação de puxar outros para cima, sem carregar, sem salvar, mas mostrando o caminho com o próprio exemplo. Você não é melhor do que ninguém, mas está mais consciente, e a consciência sempre traz com ela um novo tipo de dever. O retorno mais forte é a calma. Sabe o que mais impressiona no homem que evoluiu? A paz. Não é a força do braço, nem o dinheiro, nem o novo visual. É a tranquilidade, a ausência de pressa, o domínio do próprio tempo, a voz pausada, a clareza nas palavras, a firmeza no olhar. Isso intimida, isso inspira, isso é raro. E é isso que você precisa cultivar, porque o verdadeiro impacto não está no que você grita, está no que você transmite sem dizer uma palavra. Continue sumindo periodicamente. Por fim, entenda uma coisa: desaparecer não é uma fase única, é um ciclo, um estilo de vida, uma estratégia vitalícia. Você some, cresce, volta, impacta, some de novo. E assim você vai se tornando um enigma em constante evolução, sempre surpreendente, sempre em construção, sempre além da média, sumir, reaparecer e superar. Esse é o ciclo dos que se recusam a parar. Agora é você contra você, cavalheiro. Você viu o caminho. Agora resta a pergunta mais brutal que você pode fazer a si mesmo. Vai continuar falando ou vai agir? Você já sabe que o mundo não respeita discurso. Ele respeita presença, ele respeita resultado, ele respeita quem fala pouco e vence muito. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a despertar. Então escreva nos comentários: hoje eu começo minha verdadeira transformação. Isso não é só uma frase, é um compromisso, é um selo, é o início de uma nova versão que não precisa de holofotes, porque ela brilha no escuro. Se esse vídeo te fez pensar, te fez olhar para dentro, te fez reconhecer que é hora de mudar, então curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outro homem que precisa ouvir isso. Aqui no Arsenal Estoico, você encontra munição diária para se tornar mais forte, mais calado e mais letal, por dentro e por fora. Agora um novo vídeo já está aparecendo na tela. Clique nele, continue sua jornada e nos vemos no próximo nível. Fiquem com o Criador dos céus e da terra.